Muito boa tarde, boa noite também, queridos amigos. É uma alegria que nós possamos nos encontrar de novo. Sejam vocês todas, todos muito bem-vindos, bem-vindas. Que esta oportunidade seja muito proveitosa para o nosso bem-estar, mas na medida em que estamos encontrando as melhores condições, que nós possamos fazer com que a nossa prece, fruto da nossa amizade, das nossas afinidades, ela seja hoje também muito útil nas mãos dos benfeitores amados, daqueles que tanto quanto nós estão como que distribuídos pelo mundo todo, várias nações, vários lugares, países. Estamos aqui agora como Líbano, como Grécia, como Estados Unidos, como Portugal, como Brasil e outros que estão como que chegando através da presença de vocês todos. Que vocês tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada, para nós entregarmos para familiares, amigos que possam estar precisando de um reforço no sentido da saúde, do bem-estar e da paz. Que vocês tenham, como sempre, a lembrança de nomes de pessoas, familiares mais próximos, familiares mais distantes, porque o que mais importa é que os nossos corações se habituem a expandir as suas vibrações no limite de desejarmos envolver a humanidade toda pelo mundo inteiro. Lembrando que nele, mundo de provas e expiações, nós temos milhões de famílias em condições muito diferentes e muitas delas vivendo situações dolorosas, sofridas, difíceis, e que isto nos motive, esse conhecimento da realidade, as dificuldades ora em curso, envolvendo crianças e adultos, jovens e idosos, que tudo isto seja a nossa maior motivação. Lembrando que os nossos corações se filiam a encarnados e a desencarnados. Quantos de vocês, como que perderam familiares e amigos recentemente, seja pela pandemia, seja por um motivo de saúde, um acidente qualquer? Então, que nós nos habituemos, pouco a pouco, a sermos como que desejosos de cooperarmos com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, em proveito de encarnados e desencarnados, ligados a qualquer um de nós, ligados a outros que nem conhecemos, envolvendo aqueles de cada país, de cada uma das suas cidades, para que um amplexo de carinho, de atenção, de amor, nós exercitemos todos os dias, quando inspirados
pelos espíritos superiores, aqueles queridos que nos abençoam, que nos guardam, que nos protegem e que desejam que aprendamos a cooperar com eles. Então, meus amigos, é uma alegria nesta quinta-feira, último dia de junho, que nós abracemos também os aniversariantes do mês. Amanhã já é 1º de julho, e que nós também, então, nós possamos nos sentir úteis, pensando as dores alheias e procurando fazer crescer em nós a empatia, a solidariedade, o apreço pela vida de absolutamente todos. Porque não é verdade, amigos? Todas as vidas importam, encarnados e desencarnados. Então, que nós sejamos como que uma plantinha semeada pela divindade, crescendo na direção do sol, do céu, e procurando, não é, os meios da fertilização, dos cuidados dos benfeitores para conosco, para que possamos, mais dia menos dia, darmos os frutos que poderão, então, somar para os benefícios se multiplicarem mundo afora. Que nós pensemos nisto, porque nós já nos distraímos muito, buscando as coisas do mundo e esquecendo das coisas que importam, porque se referem à vida mais divina que há, a vida dos céus. E não importa que nós estejamos com os pés como que fincados na terra, caminhando por uma estrada, uma vereda qualquer, com uma ideia de que vamos chegando aqui ou acolá, mas que nós mantenhamos o nosso olhar na direção das estrelas, o nosso coração pensando no altiplano e na vida dos anjos, tão cheia de amor, tão cheia de cuidados para com os demais. Que nós, então, possamos nos ver abraçados, reconhecendo as nossas imperfeições, as nossas tendências, às vezes, menos favoráveis à conquista da felicidade pessoal, que é toda espiritual, envolvendo-nos, pois, com o amor divino, com o amor celestial, com o amor de Jesus e dos seus prepostos, enriquecendo-nos dessa substância inesgotável, justo aquela que quanto mais se divide, funciona, serve, ajuda e cura, mais ela se apresenta num mecanismo divino espontaneamente em nossas mãos. Senhor Jesus, aqui estamos entre amigos, encarnados, desencarnados, reestabelecendo esta como que família e equipe para a prece de hoje, cheios de gratidão, porque podemos deixar afazeres e preocupações e nos determos naquilo que mais importa, que é o bem-estar da humanidade,
o bem-estar das famílias e das pessoas por este mundo todo. Especialmente, não é, Jesus, os mais necessitados. Que nós aprendamos contigo a condição de criar esse amor para expandi-lo todos os dias, fazendo-o chegar a quem possa dele carecer, hoje, amanhã e no grande futuro, porque encarnados ou desencarnados, sob a inspiração do teu amor, nós haveremos de crescer neste que é o sentido que importa, sermos cooperadores de Deus, onde a providência divina nos situar mais adiante. Que nós possamos lembrar da necessidade da paz, tendo em vista a violência por toda a parte, a violência verbal, a violência em pensamentos desalinhados, doentios, planos de se atingir como que o bem-estar alheio, que nós possamos nos empenhar por uma paz que possa deter a ação despropositada quanto ao feminicídio, ao infanticídio, a violência no dia a dia, nas comunidades pobres, nas ruas, nos lares, a violência triste relacionada à polícia e a milicianos, algo tão lamentável, mas tão típico destes tempos, por exemplo, no imenso país que é o Brasil. Que possamos estar visitando como se pertencêssemos, e é o caso, a uma falange que agora se movimenta em desdobramento na companhia dos anjos para percorrermos todas as estradas, caminhos sucessivos, veredas lindas que nos permitem chegar, olhando do alto as dificuldades vividas em cada cidade ou país e imprimindo uma força extraordinária que vem de dentro de cada um, neste sentido de uma paz que se estenda para o mundo todo, até que não tenhamos mais a barbárie de guerras vigentes na África, na Síria, no Iêmen, no Afeganistão e, sobretudo, mas não só, na Ucrânia. Vem, Jesus, mobilizando o que tu conheces, detendo as forças das trevas que insistem, como tu sabes, como os anjos reconhecem, colocarem-se em oposição à felicidade do mundo, das famílias, da sociedade, das instituições e de cada coração. Que nós, doadores de fluidos,
nós que vibramos com alegria pela redenção humana, pelo cumprimento do processo educativo, pedagógico, até que nos tornemos espíritos melhores, pacificados, pacíficos, que tu possas agir, sustando todas as iniciativas contra o bem-estar e a paz no mundo, advindas de encarnados e desencarnados, que têm em comum a sua origem nas trevas e nas zonas abissais da Terra. Abençoa país por país, ilumina, Jesus, com a falange angélica, com os missionários teus, de toda a luz que já existe no âmbito da terra, material e espiritualmente falando. Porque ninguém tolera mais tanta dor, tanta miséria moral, tanta oposição aos desígnios de Deus pelo progresso de todos. Cuida, Mestre amado, com tua mãezinha ao teu lado, dos refugiados neste cenário de tamanha destruição, sofrimento humano impensável, porque passam famílias, comunidades, tentando deixar suas terras pobres, sem perspectivas, para alcançarem um país onde a vida, a grosso modo, é um pouco melhor. Quantos vão morrendo no caminho, incluindo tantas crianças, tantos jovens, sempre de lugares pobres, tristes. Então, Jesus, a nossa rogativa é pelo bem de todos, é para que, em vez de construirmos fronteiras cheias de exigências, possamos pensar de inundarmos o mundo de elementos de luz que funcionem como pontes amorosas, facilitando o trânsito de pessoas, de famílias, até que alcancemos um equilíbrio e este favoreça o progresso da humanidade toda, evitando uma psicosfera tão dolorosa, de tamanha tristeza e dor, penúria, como temos hoje em todos os continentes da Terra. Abençoa, Jesus, os suicidas, trazendo-os de volta à divina luz, retirando-os daqueles lugares mais tristes, tanto quanto da depressão, da ansiedade, da tortura moral que viveram antes de quitarem as suas vidas recentemente. Cuida dos abortados. Ó tragédia
sem fim. Que a tua luz se transforme em amor dos adultos pelas vidas incipientes no útero materno. E que esta verdadeira tragédia humana possa ser banida pela pedagogia divina do mundo todo, onde de fato tudo isto ocorre. Milhões e milhões de nossos irmãos e irmãs expulsos, tendo que voltar aos seus dramas, agravados por terem sido preteridos pelos seus pais. Cuida dos imigrantes, Senhor. Cuida dos doentes em todos os hospitais, das regiões onde nós vivemos. Mas todo doente é irmão querido e nós todos aqui podemos pensar nos processos de cura, como tu fizeste há 2000 anos, curando centenas ou milhares naquelas multidões de vida dolorosa, lunáticos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, pacientes com as doenças de então e hoje. Tudo progrediu, gerando enfermidades atuais espalhadas em nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro, seja a cardiopatia, o câncer, as doenças congênitas. Milhões de pacientes com doenças infecciosas, virais, bacterianas e por outros micro-organismos, como os fungos e os protozoários. Milhões de casos de malária, de tuberculose, de cólera, de pneumonia, de sarampo, de meningite, de dengue, de ebola e ainda milhões de casos da Covid-19. Nos Estados Unidos, no Brasil, na África, no mundo todo. Que a nossa voz, extensão dos nossos corações, tudo seja um cântico de louvor a Deus, mas ao mesmo tempo de súplica pelos que sofrem. Que o bálsamo divino da comunhão dos sentimentos em torno da prece cure os enfermos, traga esperança na vida futura, alento na direção do progresso material e da paz a ser vivida por todos o quanto antes. Muito obrigado, amigos, pela vossa presença, pela oportunidade de estarmos assim juntos, que possamos talvez nos ver logo mais, que nos mantenhamos em atitude construtiva, pensando
no sofrimento de tantos e tantos e procurando a companhia dos anjos e de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, em prol da cura e da paz para todos. Que Jesus os abençoe. Muita gratidão pelo encontro de hoje, que vocês estejam muito bem. E amanhã, sexta-feira, já nos veremos, nos abraçaremos e vamos orar numa nova etapa em prol de todo mundo. Um abraço carinhoso, a nossa gratidão e até lá, meus amigos. Cuidem-se bem, todos vocês, e até lá. Muito obrigado.